A paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor. Hoje eu vim trazer os 8 princípios bíblicos. Espero que você receba de coração, que você consiga ter uma comunhão maior com Deus, que o Senhor fale contigo através desses 8 princípios bíblicos, para que você possa se aproximar mais de Deus, para que você possa receber mais de Deus e para que você possa ter um renovo espiritual em nome de Jesus. Que você abra seu coração para receber esses 8 princípios bíblicos, que o Senhor fale contigo em nome de Jesus. Vamos lá então para os princípios bíblicos. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Marcos 12:30 nos fala: amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, aqui, esse aqui, né, por que ele é o primeiro? Porque a gente tem que amar Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Eu não posso amar Deus mais que o dinheiro, eu não posso amar Deus mais que meu marido, que meus filhos, sabe? Então, assim, ame a Deus em primeiro lugar. Né? Às vezes a gente tem muita mania de buscar só Deus quando a gente precisa. E isso é um erro. A gente tem que buscar Deus em todo o tempo, sabe? Independente se a situação tá boa, independente se a situação estiver ruim. A gente às vezes limita muito Deus, coloca como se fosse numa caixinha e só busca quando a gente precisa. Não, o nosso coração tem que estar no Senhor. Nós temos que buscar Ele o tempo todo. A gente tem que ter comunhão com Ele. Ele tem que ser prioridade na nossa vida. A gente tem que amar Ele com força, sabe? Aquele amor assim verdadeiro que nem você tem por um filho, sabe? Ame a Deus dessa forma, ame ao Senhor dessa forma. E eu creio que quando a gente ama a Deus dessa forma, Ele conhece o nosso coração, Ele reconhece o amor que a gente tem por Ele e Ele nos abençoa, porque a gente está colocando Ele como prioridade na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos para o segundo. Amor ao próximo. Marcos 12:31 nos fala: amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, esse é um versículo bíblico muito simples e fácil de entender, né? Quando ele fala que amará ao próximo como a ti mesmo. Então, tu tem que ter amor pelas pessoas, tem que ter compaixão, sabe? Você não pode ser aquela pessoa que faz indiferença com os outros, não. Você tem que estender a mão pro próximo. Isso é um princípio bíblico, sabe? Que o Senhor nos ensinou, que nos aproxima do amor de Deus, que nos aproxima da presença do Senhor, que nos aproxima da promessa do Senhor. A gente precisa ter um coração diferente, a gente precisa ter uma visão diferente de vida, sabe? Não pensar só em nós. A gente tem tanta gente sofrendo, tanta gente que precisa de ajuda, precisa de amor, precisa de carinho, e não só isso, sabe, gente passando necessidades, né? Então, assim, que você possa ter mais amor ao próximo, não olhe com indiferença, ajude quem precisa, ajude quem tá necessitado, e Deus vai te abençoar, porque quando a gente faz de coração, mas tem que ser de coração, não por interesse, o Senhor, Ele sempre nos abençoa, o Senhor, Ele tá sempre conosco, mas a gente precisa ter esse amor ao próximo, a gente precisa amar mais, a gente precisa ter uma vida mais leve, uma vida mais na presença do Senhor, né? Então, assim, que você possa amar o próximo de verdade, mas não ame por interesse, não faça isso, senão você vai estar cometendo um erro muito grave, mas faz por amor, pede para Deus, sabe, tirar a dureza do teu coração e dizer: Senhor, eu quero sim amar o próximo, eu quero ter amor pelas pessoas, que é isso que Deus tem por nós. Deus, Ele ama todos nós da mesma forma. Deus tem amor por cada vida, independente de religião, independente de sexualismo, o que for, o Senhor, Ele nos ama da mesma forma. Basta nós se posicionar na presença dEle, basta nós buscar, aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como o nosso único Salvador, mas nós temos que buscar Ele para receber o amor dEle, nós temos que amar mais, nós temos que estar mais na presença, por Ele como prioridade na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Vamos para o terceiro. Honestidade e integridade. Provérbios 11:3 nos fala: a integridade dos retos os guia, mas ao perferidos a sua mesma falsidade o destrói. Então, assim, a gente precisa ser honesto e a gente precisa ser íntegro, né? Porque quando a gente é honesto e íntegro, diante dos olhos do Senhor, o Senhor, Ele nos abençoa.
mesmo que você pense assim, bah, mas eu faço tudo certo, né? Eu tô fazendo tudo certo, eu sou uma pessoa honesta, mas não sou reconhecida naquilo que eu faço, as pessoas tiram proveito de mim, mas só que você tem que ter uma outra visão, sabe? Quem, quem vai honrar a tua honestidade, a tua integridade é Deus, né? Então, assim, esquece as pessoas. Não faz pensando nas pessoas, faz pensando em Deus. A gente tem que fazer tudo pensando em Deus. Porque se você pensar nas pessoas, você não vai alcançar o que Deus tem para ti. Porque daí tu vai ficar pensando assim, ah, eu vou fazer isso aqui para ser reconhecido por fulano. Eu vou fazer isso aqui porque porque eu vou ganhar um status, alguma coisa assim, né? Porque a gente vê muitas pessoas que elas fazem caridade, mas estão sempre postando aquilo como se aquilo fosse um prazer para eles que eles tinham que mostrar para o mundo, né? E isso tá errado, né? A gente tem que fazer no secreto para Deus. Deus é que tem que ver a nossa honestidade, Deus tem que ver a nossa integridade, que a gente tá fazendo a coisa certa, sem passar por cima de ninguém, sabe? Sem tirar vantagem de ninguém. E quando Deus vê que a gente tem esse coração honesto e que muitas vezes tem pessoas que são injustas com nós por causa dessa nossa honestidade, o Senhor, ele sempre vai nos abençoar e sempre vai fazer justiça naquilo que foi injusto. Então, assim, coloca a tua honestidade, a tua integridade, sabe, diante de Deus. Não faz pelo homem, não faz para dizer que tu foi honesto, não. Simplesmente deixa na mão de Deus, sabe? Seja honesto, faça a coisa certa, não passe por cima de ninguém, ajuda quem precisa, sabe? Porque se a gente for ver esses princípios bíblicos que eu falei até agora, tudo eles são um só, se nós formos olhar, né? Tudo a gente precisa deles. Então, assim, que você consiga juntar esses princípios no teu coração e ir vencendo cada um, sabe? Que o Senhor te dê a força, a sabedoria, que o Senhor abra a tua visão para que você consiga botar em prática. Amém? Vamos para o próximo? Humildade. Filipenses 2:3 nos fala: nada façais por partidadismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os seus outros superiores a si mesmo. Aqui também entra, né, o que eu tinha falado antes, a gente tem que ser humilde em tudo que a gente vai fazer. A gente não pode se vangloriar, porque eu ajudei fulano, porque fui eu que fiz lá, porque, sabe? Não, a gente não pode ser assim. A gente tem que ser humilde, a gente tem que fazer de coração, a gente tem que ajudar de coração, né? Que nem eu falei de antes, tem gente que ajuda e tem que ter status, sabe? A gente não pode ter status. A gente tem que fazer por amor à obra do Senhor. A gente tem que fazer por amor a Deus, que é isso que Deus é. Deus é amor. Deus não vai fazer nada, sabe, para nos pôr em vergonha, mas a gente precisa ter amor, a gente precisa ser humilde na presença do Senhor, sabe? E ser humilde de verdade, não se vanglorie do que você fez, sabe? Só Deus pode saber o que você fez e Deus que vai te honrar e Deus que vai te abençoar pela tua humildade, por você ser uma pessoa honesta, por você ser uma pessoa íntegra, sabe? Então, assim, que você caminhe no caminho certo de Deus, sem olhar para as pessoas, olhe somente para Deus, só para fazer a vontade do Pai, né? Que a gente tem que fazer a vontade do Pai e não a do homem. Amém? Glória a Deus. Vamos pro próximo, quinto, perdão. Efésios 4:32 fala: antes sede um para com os outros, benigno, compassivos, perdoando-vos um aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Eu acho assim que esse quinto aqui é o mais forte, né? O perdão. Como é difícil o ser humano perdoar. Como é difícil nós liberar perdão. Mas o perdão é a chave para muita coisa, né? A gente precisa perdoar, porque senão você fica com a sua vida trancada, você não consegue andar para frente, você não consegue receber o que Deus tem para ti, porque você vive remoendo coisas do seu passado, você vive remoendo aquilo que te machucaram, aquilo que te feriram. Por mais, meu irmão, por mais que você sabe que tu tá certo, sabe? Não deixa de liberar esse perdão. Não guarde raiva, não guarde mágoas dentro do teu coração.
Libera o perdão. Você não precisa chegar para a pessoa e dizer, eu quero te pedir perdão porque tu me machucou. Não, libera esse perdão no teu coração, libera para Deus, de Senhor, essa pessoa me feriu e eu quero perdoar ela, Pai. Só que às vezes eu não consigo, eu preciso de ti. E quando você coloca para o Senhor o teu coração, Deus, ele vai ouvir a tua oração. Deus vai limpar o teu coração daquilo que te feriu, daquilo que te machucou. Então, assim, entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor aquilo que te feriu, libera esse perdão para que você possa romper, para que você possa dar passos maiores, para que você saia desse sofrimento, dessa mágoa, essa raiva que você guarda. Nada disso vem de Deus. Então perdoe, perdoe, sabe? Se permita perdoar. Amém? Glória a Deus. Vamos para o próximo. O sexto, gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18 nos fala: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, assim, tudo a gente tem que dar graça, tudo a gente tem que ser grato a Deus por tudo, sabe? A gente não pode ser aquela pessoa murmurenta que só reclama, que nunca tá bem com a vida, tudo é dificuldade, sabe? Não consegue olhar para o que Deus já colocou na mão, mas só olha pro problema, sabe? Não consegue agradecer um momento daquilo que Deus já fez, só murmurando, só blasfemando. Então, assim, que você seja mais grato pelaquilo que Deus já colocou na tua mão, pelaquilo que você tem, pela tua família, pelo teu trabalho, pelo carro, pela casa. Pode ser que não seja a melhor casa, o melhor trabalho, a melhor família, mas é o que você tem, sabe? Agradeça a Deus por isso. E quando você agradece, Deus sempre vai nos abençoar, porque Ele quer um coração grato. Isso aproxima do Senhor. O nosso coração é o que aproxima da presença de Deus. E para a gente poder receber a presença de Deus, para que o Espírito Santo habite em nós, para que a gente possa ter comunhão com o Senhor, a gente precisa botar os 8 princípios bíblicos em prática. A gente precisa limpar o nosso coração de toda a podridão, de tudo aquilo, sabe, que impede de nós ter comunhão com o Senhor. Amém? Glória a Deus. E o sétimo é generosidade. 2 Coríntios 9, 6, 7 fala: é isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Então, assim, né, quando a gente é generoso, quando a gente vai fazer algo por alguém, a gente tem que fazer por amor. Foi que nem eu falei de antes, né? Que a gente tem que fazer por amor. A gente não pode fazer com tristeza, porque eu tenho que fazer por uma obrigação. Não. Se você tiver que fazer por obrigação, não faça, sabe? Então, não faça. Mas, assim, quando você faz com o coração, que você faz com alegria, sem ser pressionado, sem ser por obrigação, Deus, ele vem, ele vai te abençoar, sabe? Vai te aproximar de Deus, sabe? Então, assim, esses princípios bíblicos, é que nem eu falei de antes, ele nos aproxima da presença do Senhor, sabe? Ele nos transforma, e é essa transformação que a gente precisa ser pessoas melhores em Cristo Jesus, porque se a gente aceitou o Senhor, né, a gente precisa se limpar das coisas do passado, a gente se precisa limpar de coisas que não nos faz bem, para quê? Para que a gente possa viver o sobrenatural de Deus. Amém? Glória a Deus. E o oitavo, né, então vamos para o oitavo, que é obediência a Deus. Também eu acho que esse é bem importante. Mateus 26, 39 nos fala: adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Né? Então, aqui é Jesus falando, né? Para pedir para Deus, né? Que afastasse aquele cálice dele, que ele sabia que aquilo não era bom. Jesus, ele era obediente ao Pai, né? Ele tinha um propósito aqui na terra, que era o sacrifício em cruz. E ele veio, ele cumpriu o propósito. Ele estava em carne, em homem, e ele podia muito bem cair na tentação, alguma coisa. Mas ele se permaneceu firme na presença do Senhor, orando, buscando. E é a mesma coisa nós temos que ser obediente ao Senhor. Aquilo que Deus nos ensina é a
estamos aqui, né, ouvindo os princípios bíblicos, é um ensinamento que o Senhor nos deixou, né, se você quiser depois pode pegar na sua palavra, conferir todos eles, todos vão estar ali. Então, assim, é algo bíblico, é algo que Deus deixou para nós, o Pai está nos ensinando, o Pai está falando conosco, então a gente seja obediente à palavra, que a gente seja obediente aos ensinamentos dele, sabe, porque a gente é muito rebelde às vezes, né, então assim, seja obediente ao Senhor, não seja esse filho rebelde, sabe, que quer fazer tudo do jeito dele, que não ouve a direção de Deus, sabe que tá errado, mas persiste nos mesmos erros, então assim, ouve mais o Senhor, sabe, às vezes tu passa por tanta tribulação, tanta agitação sem necessidade. Se você ouvisse a direção que Deus está te dando, você não precisava estar passando por isso. Mas ouve mais Deus, não ouve tanto o homem, porque Deus é que vai te dar a direção certa. É somente Ele, sabe? Então silencie todas as vozes e ouve o que Deus está te falando. Seja obediente ao Senhor. Sabe? É tão ruim. A gente para e pensa assim, como fica o coração de Deus, né? Porque é tão ruim quando a gente tem um filho e esse filho é rebelde, que ele não nos escuta, né? Já bate uma tristeza no nosso coração. E eu fico pensando, será que com Deus também não é assim? Será que ele não fica triste? Porque olha tudo que Deus faz por nós, desde a criação do mundo, sabe? O cuidado que ele tem com a nossa vida, só de nós estar vivo, respirando, sabe? É tudo Deus, sabe? Então, assim, que você consiga ser mais obediente ao Senhor, que você não seja um filho rebelde, que você escute a direção que o Senhor te dá, que você verá a graça de Deus, ouve esses princípios bíblicos, coloca no teu coração, pratique eles, e se você não consegue, se você tem dureza no coração, ora, jejua, Senhor, eu quero ser diferente, eu quero ser transformado, eu quero viver o que o Senhor tem para mim, eu quero viver o melhor dessa terra, eu quero, Senhor, a tua presença, eu quero paz na minha vida. Você que não tem paz, você que está sempre estressado, sabe? Aquela agitação, coloque em prática todos os versículos bíblicos que eu passei aqui para vocês. Leia na sua Bíblia de novo, sabe? E vai orando, vai pedindo para Deus sabedoria, vai pedindo para Deus. Hoje de manhã eu falei sobre sabedoria, sabe? Pede sabedoria pro Senhor. Quem não viu o vídeo, entra ali e olha, foi uma bênção, sabe? A sabedoria do Senhor que a gente precisa. Então, assim, ouve a direção de Deus, ouve o que Deus tem para ti, ouve esses princípios bíblicos e coloca tudo em prática, que nada disso aqui que a gente está fazendo seja em vão e que você possa testemunhar e dizer como Deus foi transformando a tua vida, como você foi botando em prática e exaltando o nome dele, porque tudo é para ele, por ele, é para honra dele, sabe? Não é para mim, é para Deus. Eu tô aqui como uma serva, instrumento do Senhor para fazer a vontade do Pai. Então, assim, que você faça a vontade do Pai também, na direção que o Pai tem te dado. Eis aqui, filha, ele diz, eu tô aqui, mas ouça meus ensinamentos, tira a dureza do coração, ouve a direção que eu tô te dando. Oh Jesus amado, santo e poderoso é o nome do Senhor, santo e poderoso é o nome do Senhor. Corações muitos aflitos, o Senhor tem me falado que tem muitos corações aflitos, e não é de hoje que o Senhor tem falado isso para mim. Coloca em prática, tira essa agitação, essa aflição, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Eu espero que você leve para sua vida de verdade esses princípios bíblicos e que você consiga pôr em prática, para que você consiga se libertar de tudo aquilo que te aprisiona ainda. Aceitar Jesus não é simplesmente dizer eu aceitei Jesus e tá tudo certo. Aceitar Jesus é tu fazer o esforço para tua vida ser transformada de verdade, quebrar os nossos erros, nossos orgulhos, sabe? É limpar o nosso coração de podridão, de coisas do passado que não pertencem mais a nós. Jesus, ele nos faz nova criatura. Jesus, ele nos limpa do pecado. Então, assim, deixa Jesus fazer na tua vida. Coloca tudo em prática. Dobra teu joelho e diz, Senhor, eis-me aqui, a tua filha na tua presença. Eis aqui o teu filho na tua presença. Eu quero receber de ti. Eu quero o teu sobrenatural. Eu quero, Senhor, ser diferente. Eu quero viver teus princípios bíblicos. Coloca diante do Senhor. Coloca diante do Senhor. E você vai ver a diferença. Você vai se sentir melhor. Você vai se sentir mais capaz, mais forte, sabe? Porque o Senhor dá força para nós vencer aquilo. Hoje, antes de eu fazer essa oração aqui,
essa pregação, meu Deus, me bateu uma ansiedade do nada, sabe? Do nada começou a vir umas coisas e eu comecei a orar, pedir para Deus, Senhor, tira isso aqui de mim, não é de mim, sabe? Então são setas que Satanás lança contra a gente para nos paralisar. Por quê? Porque ele não queria que eu fizesse esse vídeo, ele não quer que eu passe para vocês o que Deus tem, mas maior é o Deus que eu sirvo, maior é o Deus que me fortalece todo dia. Então assim, essa convicção que você tem que ter para você vencer todas essas barreiras, todos esses orgulhos, essas coisas que impedem de te aproximar de Deus, porque maior é o Deus que nós servimos, maior é o Deus que está em nós, é Ele que cuida de nós, é Ele que guarda a nossa vida, é Ele, sem Ele a gente não é nada. Eu ouço ouvir muito, né, eu ouço muito e até eu já falei essa palavra, com Deus é difícil, imagina sem Deus, né? Olha para nossa vida no passado e olha para hoje. Sabe a transformação que Deus já fez por ti. Não olha porque tá te faltando. Deixa Deus fazer na tua vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero estar pedindo para você estar se inscrevendo no nosso canal, deixando seu like, sua curtida, que daí o YouTube entende que o vídeo está sendo bom, né? Para que a gente possa estar alcançando mais vidas para Jesus, que não fique só em nós, sabe? O evangelho tem que ser levado, a verdade tem que ser levada, sabe? A gente vê pessoas sofrendo de verdade, pessoas sofrendo. E eu lembro que boa parte da minha vida, até hoje eu olho os vídeos assim, me ajuda muito, sabe? Quando eu não tô muito bem. E eu lembro que muita parte da minha vida eu me fortaleci vendo vídeos, ensinamentos, sabe? Que tem gente muito ungida por Senhor, escolhidas de verdade, com coração temente ao Senhor, que tu sente de verdade que é de Deus, sabe? Quando eles falam a verdade, tudo é de Deus, porque é isso que Deus quer. A gente tem que falar a verdade. A gente não pode fazer aquele evangelho raso e falar somente amor, só falar que você vai ganhar uma casa, que você vai ganhar um carro, sabe? Não, não é isso. A gente tem que pregar a verdade, que é o amor de Deus, é a transformação que Deus faz em nós, é nós termos comunhão com o Senhor, pensar na nossa salvação, sabe? Então, assim, é esse evangelho que a gente tem que levar. Então, que você compartilhe com alguém que está precisando também, ativa o sininho para você ser notificado toda vez que eu postar um vídeo aqui, e vamos continuar aqui, na presença de Deus, até quando Deus quiser, né, tudo que Deus direcionar para nós vamos estar aqui, vamos estar passando para vocês. Eu quero também que você deixe um pedido de oração nos comentários, para que eu possa estar orando pela tua vida, intercedendo, porque a palavra nos ensina que a gente tem que orar um pelos outros, né, então que você possa receber de Deus aquilo que você precisa em nome de Jesus. Eu quero estar orando por ti agora, que você coloca teu coração diante de Deus, coloca para Deus aonde está tua fraqueza, aonde está teu medo, o que você precisa nesse momento, em que área que Deus precisa te transformar. Reconheça diante de Deus, sabe? Deixa um pouquinho o orgulho de lado, deixa um pouquinho teus eus de lado e reconheça diante de Deus aonde que você precisa ser mudado, sabe? Às vezes a gente sabe que é ali, mas aquele eu, assim, sabe, não quer admitir, mas que você consiga entregar para Ele, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos estar orando então. Senhor Deus, Pai amado, querido, nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Primeiramente, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por esse momento de palavra, por o Senhor estar aqui conosco, Pai, muito obrigada. Eu agradeço, Senhor, por cada vida que vai estar comigo nessa oração, que elas sejam tocadas de verdade pela Tua presença, Senhor, que eles venham testemunhar e dizer quão grande e maravilhoso o Senhor é. Oh, Deus amado, o Senhor sabe que cada filho Teu precisa nesse momento que está orando comigo. Eu peço, Senhor Jesus, que o Senhor ouve atentamente cada pedido de oração, que o Senhor tire as mágoas, os zeus, que o Senhor quebra as correntes, os laços, todo impedimento, Senhor, dos Teus filhos prosperarem, todo impedimento, Senhor, dos Teus filhos dar passos maiores. Eu repreendo agora todo devorador, eu repreendo agora toda miséria, todo espírito exemulambo, sai dessas vidas, espírito pombagira, eu te repreendo agora, eu te amarro pelo poder do nome de Jesus. Senhor Jesus, coloca a Tua mão de poder agora sobre a vida dessa mulher, sobre a vida desse homem. Pai, quebra as correntes, quebra os laços, quebra o impedimento, tudo que impede, Senhor Jesus, deles ter um crescimento espiritual, que em nome de Jesus que caia por terra, restitui, Senhor Jesus, 100 vezes mais aquilo que foi roubado deles, Pai. Em nome de Jesus, enche, Senhor, da Tua presença, levanta eles, Pai, com a Tua mão forte e poderosa, e
tudo os sonhos deles e projetos, Pai, que venham se cumprir. Ah, Deus amado, aqueles que foram humilhados, aqueles que foram pisados, que eles consigam liberar, Senhor, o perdão que precisa, para que eles possam tocar a vida deles, para que eles possam andar, em nome de Jesus, Senhor, que traz paz, equilíbrio, a paz que excede entendimento, Senhor, em nome de Jesus, oh, Barabashuri Cantarabashai, Senhor Jesus, toca agora, no mais profundo no coração dessa mulher, que tá largando lágrimas, que tá com um sofrimento muito grande no coração, Pai. Traz paz pro coração dela, traz a solução. A tua palavra diz, Senhor, que a mulher sabe edificar a casa, que ela tem essa sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, para edificar a casa dela. Ela tá cansada, Senhor, ela não aguenta mais. Dá paz, dá direção, dá discernimento, que ela venha te conhecer, Senhor, de verdade, que ela venha ter comunhão contigo, que ela coloque em prática esses princípios bíblicos na vida dela, que ela seja transformada, que ela venha te aceitar, Senhor Jesus, com todo o amor dela a ti, Senhor, e que ela veja em ti, Senhor, o escape que ela precisa, porque o Senhor é que nos leva às águas tranquilas, o Senhor é que nos transforma, Senhor. Oh, Jesus amado, toque com o teu poder, toque com o teu poder, enxuga as lágrimas, Pai, enxuga essas lágrimas. Oh, Jesus amado, toca, Jesus, toca de verdade, Senhor, toca com o teu poder, Pai, restitui, Senhor, restitui, Pai, em nome de Jesus. E todos que estão aqui, Senhor, colocando as suas causas diante de ti, Pai, que elas venham receber o milagre, que elas venham receber aquilo que elas precisam, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloca a tua mão poderosa, Pai, coloca a tua mão de poder sobre essa vida, em nome de Jesus. Sangue de Jesus tem poder, derrama do teu renovo, que pelas tuas feridas, Senhor, nós somos sarados, pelas tuas feridas, e abençoa as famílias, abençoa, Senhor, o trabalho, abençoa o fruto das nossas mãos, Pai, em nome de Jesus. Cadeias sejam quebradas, laços sejam quebrados, e todo impedimento de nós estarmos te buscando em espírito e em verdade que caia por terra, em nome de Jesus, e que sejamos renovados em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus, seja louvado, exaltado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor me mostrou uma mulher com uma tristeza muito, muito grande no coração, de mostrar ela chorando. Eu sei quem que é, eu sei o nome dela. Mas eu quero que você me mande uma mensagem, me pedindo uma oração, que eu quero orar pela tua vida. Me chama, pode ser aqui pelo YouTube, mas eu tenho certeza que você tem meu número. Me chama que eu quero estar orando por ti. Essa tristeza, essa dor que você tem sentido não é de Deus. Você tem se afundado em mágoas e uma depressão está tentando te pegar. Mas Deus é contigo, conheça Jesus. Você não conhece Jesus ainda. Conheça Jesus. Deixa Jesus ser dono da tua vida. E você vai ver a graça de Deus sobre ti. Você vai ver a transformação. Você passou por muita coisa. Você passou por muitas lutas, muitas decepções. E isso foi te sufocando, essas decepções. Mas creia que Jesus pode mudar a tua história. Jesus pode trazer o alívio para tua alma que tu está precisando. Somente Jesus. Eu sei que tu tem uma fé em Deus. E é essa fé que vai te trazer até aqui, para que você seja transformada de verdade, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua família, em nome de Jesus. Amém. Amanhã estaremos aqui de novo, se Deus quiser, na graça do Senhor, com mais oração, mais direção, mais unção e mais graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus.